Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sara, esse é o canal Livro Secreto. E estou tendo que regravar essa abertura, porque quando eu gravei inicialmente, eu tenho quase certeza que eu gravei em formato de IGTV, ou seja, a vertical. Então, eu tô precisando regravar. Então, o que que acontece? Para eu não chegar na hora de editar e descobrir que, ops, tenho que me maquiar agora para fazer uma abertura, eu preferi já fazer logo enquanto eu estou arrumada. Então, hoje nós vamos o que? Assistir a nossa discussão do livro Espada Mística, que é o livro do amigo Jorge Schumacher. Ele aparece constantemente aí nos vídeos da Tamires, do GF, é um amigo querido deles, sinto muito orgulhosa por dizer isso, mas meu amigo também. E eu organizei uma leitura coletiva. Ele tem um livro publicado na Amazon que está disponível no Kindle Unlimited, vocês podem baixar. E é bem baratinho, ele colocou o preço mínimo, então se você não tem Kindle Unlimited, você também pode comprar, que ele colocou o menor preço disponível, que eu não me lembro mais qual é, mas com certeza é menos de R$10. Ele tem 113 páginas, se não me engano, super rápido de ler, eu super recomendo, mas eu não vou tecer comentários sobre o livro, nem a sinopse, nem meus comentários, minhas opiniões, nada disso, porque tudo isso tem na nossa discussão. Essa discussão ocorreu via Meet e o próprio autor estava presente, então a gente fez uma dinâmica bem legal que eu, do passado, em breve irei explicar para vocês. Inclusive eu me produzi, fiz penteado, fiz maquiagem, enganei todo mundo, ou tentei enganar, de que eu estava arrumada porque quis me arrumar, mas na verdade eu me arrumei porque eu já sabia que eu ia gravar a tela do computador enquanto a gente conversava. E vou deixar aqui a nossa discussão para você que tem interesse. Eu já começo contando a sinopse do livro, então fica só mais um pouquinho que eu vou contar a sinopse do livro para vocês e explicar como é que vai funcionar, porque o autor participando é uma novidade. Então a gente fez uma dinâmica bem legal para o autor também poder conversar sobre a opinião de cada um. Eu vou deixar aqui embaixo os links referentes ao livro, ele está cadastrado no Scoob, no Goodreads também, e ele tá na Amazon, então eu vou deixar todos os links aqui embaixo e quero que vocês leiam e depois contem. Uma sentadinha só já resolve essa questão, já lê, é super rapidinho, tá? Conta aqui embaixo se você leu, se você gostou, se participou da leitura. E para quem participou da leitura coletiva aí, da discussão, conta pra mim aí o que vocês acharam da nossa discussão, porque a gente faz e depois a gente não revisita essa discussão, né? Ela fica na nossa memória, no nosso coração. Como é ver a gente discutindo uma leitura? É uma zona, sim ou claro? Conta pra mim aqui. E agora, realmente, eu vou começar. Tchau, gente. Até já. Eu pensei que a gente fazer assim, fazer uma sinopse geral, assim, no início, e depois, só para título de quem não leu e vai acompanhar mesmo assim. E todo mundo vai poder falar, só que a gente vai estabelecer uma ordem. E essa ordem eu vou usar a que está aqui na minha câmera para facilitar. O meu note, na real. Vou dar uma vez para cada um. Aí, assim que a pessoa, por exemplo, a primeira pessoa que está aparecendo para mim é a Clara. Assim que a Clara disser o que ela quer dizer sobre o livro, a princípio, e pode retomar em algum momento no futuro, o Jorge, se ele tiver algum comentário a fazer, alguma resposta para falar, ele vai ter o momento logo em seguida da Clara. E se mais alguém tiver qualquer coisa para falar, é só ir educadamente avisando ou levantando a mão, para a gente manter organizado, assim, né? Para não ficar muito zoneada a situação. E aí, depois que todo mundo tiver falado, né? E o Jorge quiser fazer mais algumas observações, assim, depois a gente fica mais livre para falar um pouco mais, como é que se diz, aleatoriamente, digamos, né? A princípio vai ser só uma pessoa e o Jorge, depois uma pessoa e o Jorge, e depois a gente começa a fazer organizado, mas todo mundo vai poder falar mais dinamicamente. O que vocês acham? Gostei. E para o pessoal que não sabe, porque tem a maioria do pessoal aqui, eu vejo todo dia, né?
Mas para vocês que não me veem muito, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? A discussão não é comprada pelo autor, não. Ele vai participar, mas as opiniões são verdadeiras. Então, pode falar a crítica que tiver que falar, né? Tá? Ele vai escutar. Gente, eu só vou poder ficar até 9 horas, porque aí eu tenho que lavar a louça para depois assistir o Crepúsculo, senão não vai dar tempo. Organizada. Amei a organização. Eu tenho que finalizar a saga. Eu não comecei, mas eu tenho que terminar essa saga. Tu precisa, né? Eu parei de ver o jogo. Eu perdi de ver meu Lakers ganhando para acompanhar. Vamos, prioridade. Sacrificou. LeBron James. LeBron e Anthony Davis no time agora. Nossa, foi muito bom. Eu tava assim, ó, com o celular assim, ó. Eu tava assim, com o celular assim, ó. Vamos começar então, porque pra gente não te atrasar, você não perder muita coisa. Aqui a gente vai fazer a discussão do livro A Espada Mística. Eu vou passar a palavra, então, para o autor, que a gente tem a oportunidade, né, de falar com o autor a discussão do livro dele. Então, vai ser incrível. Fala aí, Jorge, o que você quer dizer? Então, deixa eu só explicar para quem não... A maioria já sabe a história. Na verdade, esse livro eu escrevi em 2001. E aí eu publiquei em 2013, porque as editoras ficavam enrolando. A maioria nem responde. E aí eu resolvi publicar independente na Amazon em 2013. Então vocês vão, quem leu vai notar, tem muita coisa lá que hoje eu escreveria diferente. Porque naquela época não fazia a mínima diferença. Tipo, eu usar a palavra gordo. Hoje em dia já é uma palavra mais sensível. Entendeu? Você pode usar um outro eufemismo que quer dizer a mesma coisa e mesmo que a diferença seja só semântica, a palavra é mais adequada para o leitor moderno, né? Assim, gente, o livro ele era um roteiro para a história em quadrinho e eu passei para um desenhista, ele não terminou, foram 5 desenhistas, nenhum terminou. E aí eu perdi a paciência e vou transformar no livro. E aí a história não tem. Eu vou deixar vocês falarem para não influenciar a opinião, mas eu tenho algumas opiniões, já discuti bastante com a Bárbara também. E olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, que nunca vocês vão ser tão críticos quanto eu mesmo com a minha história. Obviamente, com toda a educação, né? Lembrando de respeitar. Vocês sabem que todo mundo já tem, graças a Deus, ninguém aqui é mal educado. Mas só para quem chegou depois que eu expliquei, a nossa dinâmica é a seguinte: eu vou ser meio que a mediadora, porque eu gosto de organizar, né? Então eu vou dando a vez para cada um. E eu vou usar a ordem de carinhas que estão aqui para mim, tá? E sempre que a pessoa terminar de falar, é a vez do Jorge. Ih, travou, sabe? Para dar réplica. É a próxima pessoa, beleza? Beleza. Tá. Começando com a Clara. Olha, eu não terminei de ler o livro, eu já comecei, mas não terminei. Não é o tipo de livro que eu tenho costume de ler, é fantasia, mas assim, as fantasias que eu tenho costume de ler são fantasias mais voltadas para, tipo assim, no nosso universo e aí enfia fantasia no meio, sabe? Fantasia urbana. Então não é exatamente o tipo de fantasia que eu tenho costume de ler. Mas aí eu senti um pouco de dificuldade no começo, eu acho que foi por causa disso. Mas eu gosto de sair da minha zona de conforto, então eu estou ansiosa para terminar. Ótimo. Jorge, mas até aí você tem alguma observação para fazer, enfim, na estrutura da história, na linguagem? Eu preciso desse feedback, claro, porque é o que vai me dizer onde eu estou acertando, onde eu estou errando. Então,
eu senti falta de desenvolvimento, pelo menos até onde eu cheguei, né? De um pouco de desenvolvimento de personagem, mas ontem mesmo você falou que, não, que o livro que faz isso são outros livros que não foram publicados. Então eu senti falta disso. Eu senti falta de entender quem era o personagem que eu estava lendo. Isso aí eu já tinha falado que não tem. A história é muito reta, assim, não tem desenvolvimento praticamente. Mais para frente tem algumas pistas, assim, algumas coisas, mas não tem mesmo desenvolvimento de personagem. Tem só uma coisa, você falou que tinha feito inicialmente como um roteiro de HQ, né? Isso. Realmente, a história ela é muito direta e acontece muita coisa em 100 páginas. Eu acho que 100 páginas acontecendo tanta coisa assim faria sentido realmente para virar uma HQ. Mas num livro escrito assim de 100 páginas, eu achei que ficou muita coisa. Só isso. Bom, a vez agora é da Bárbara. Você quer pular e depois eu volto com você pra você terminar de comer? Não, terminei. Já terminou? Literalmente nesse minuto. Então, foi o primeiro livro que eu li em inglês em, sei lá, 2 anos. Em português. Em 2 anos. Então, eu acho que um pouco da dificuldade que eu tive de não saber o que eu estava achando foi também a dificuldade da língua. Porque eu não sei como que, por exemplo, um livro de fantasia, que palavras que eles usam para traduzir em português. Então, eu não sei se as palavras que o Jorge usou eram palavras comuns, que todo mundo estava acostumado a ver, ou eram umas palavras para achar um negócio mais rebuscado. Mas, de qualquer forma, isso não me incomodou na leitura. Eu só não sabia o que tirar disso, entendeu? O que eu te falei antes, eu vou repetir, foi a mesma coisa que eu senti da Clara. Eu senti que tem, às vezes, muita coisa acontecendo em 100 páginas. Eu acho que em HQ funcionaria bem, porque a HQ não precisa dar muito background pro negócio, você pode só jogar lá e acabou. E quando tá escrito, você espera, acho que você, porque tá escrito, porque virou um livro, você espera um pouco mais de embasamento. Então, assim, foi o que eu te falei, se você pegasse acontecimentos mais chaves na história e focasse mais neles, o negócio ficaria mais desenvolvido, não ficaria, tipo, parece que tem muita coisa, tipo, acontecendo. E aí, o desenvolvimento que, mesmo que fosse um livro pequeno, daria mais tempo para desenvolver, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um livro, tipo assim, fácil de entrar na história. Eu não achei um livro que... Porque também o que cansa, às vezes, livro de fantasia é que você lê e parece que você não entendeu nada em 200 páginas que você leu dentro da história. E esse não, tipo, não acontece isso. Você, tipo, lê um capítulo, você já tá dentro da história. Você já tá conseguindo acompanhar, você já sabe, tipo, mais ou menos pra onde vai, como que o cara é, porque ele deixa... Por mais que não tenha um desenvolvimento grande de personagem, ele já deixa claro que ele é daquele jeito e é isso. E a outra coisa que eu ia falar é que você mesmo já sabe, isso daí você mesmo falou, mas o negócio do gordo não me incomodou tanto quanto o negócio da filha do cara da pensão. Aquilo ali me incomodou, tipo, absurdamente, porque por mais que tem gente que faz isso, que você falou, tipo, ela deu uma resistência pra poder fingir que tava dando um doce e no final não era nada, tem gente que resiste porque não quer, entendeu? Então, usar a palavra resistência, foi o que a gente falou ontem, eu achei que não foi uma palavra legal pra realmente explicar o que ela estava sentindo naquele momento. E, no final, com a Elfa, que, gente, se vocês não leram spoiler, porque não tem o que fazer. Eu avisei que ia ter spoiler, tá tudo bem. Com a Elfa, Taca spoiler. a mulher é uma puta guerreira fodona. Bem, agora, Bárbara. Foi sozinha atrás do irmão lá pra descobrir cadê o irmão dela. E aí, tipo, no final ele vai lá e, tipo, fica passando a mão na cabeça dela falando, tudo bem, já passou. Tipo, passou o caralho. Eles falam que dele pra falar isso pra ela, entendeu? Tipo, ela pode muito bem fazer o que ela quisesse fazer. Tipo, inventar a minhoca que ela quiser enfrentar e dane-se ele. Então, mas aí eu acho que é isso que você falou. Eu acho que é muito, tipo, do momento que foi escrito e que se você fosse fazer hoje, você talvez tomaria decisões diferentes do que você tomou. Mas o meu ponto positivo do livro é exatamente esse. Você não demora muito pra entrar na história, o negócio, tipo, anda rápido, você nunca fica perdido, tipo... como é que o cara tá pensando?
tipo, o que esse mundo vai acontecer? Você coloca logo no começo que tem seres místicos, que tem, tipo, teve uma guerra, que o cara é fodão e não sei o que lá. Então eu acho que isso foi um ponto positivo, que eu não tô acostumada a ler livros desse jeito, e eu senti isso uma coisa positiva, e eu senti que o livro também foi bem fluido. Tipo, não foi um livro que você alavanca pra ler. Tipo, você consegue ler numa sentada e tá ótimo. Tipo, você não precisa dar uma respirada e falar, putz, não aguento mais, preciso parar. Não, você consegue ler em uma sentada que nem eu li em uma sentada. E essa é a minha opinião. Eu só parei de ler porque eu fui dormir. Jorge? Então, eu já tinha conversado essas coisas com a Bárbara. Eu tomaria, por exemplo, essa questão da filha do homem. Hoje eu escreveria personagem diferente. Uhum. Eu faria ela mais, sei lá, mais sapeca nesse sentido, com mais. Desenvolver mais um personagem, entendeu? Quanto à estrutura, como é um livro feito para infanto juvenil, ela também não pode ser muito. A mensagem da história não pode divagar muito, porque senão o adolescente vai entender nada e vai largar, que já tem aula para adolescente, não sei como é que é. Entendeu? Então, só que eu acho que a estrutura do livro, pelo que eu vi lendo hoje, que eu reli o livro 20 anos depois para ler, é por isso que o autor nunca relê os livros que escreve. A estrutura da história seria bem diferente se eu fosse reescrever hoje, entendeu? Coisas que no livro eu acho que ficaram muito en passant, assim, com uns 2 ou 3 parágrafos a mais, daria uma base maior para o entendimento da história. A estrutura da história é essa mesmo, é uma história reta. Não tem subtrama, não tem nada disso. Porque mesmo a questão da elfa que você falou não é uma subtrama, é só um fato que aconteceu para encaixar a elfa ali de alguma maneira, não do nada também, né? Mas a história é feita para ser reta mesmo, entendeu? Não é para desviar muito da história. Mas eu concordo que a estrutura do que eu escrevo hoje, a estrutura desse livro, ela é muito simplória nesse sentido. Entendeu? Mas isso não me incomodou, Jorge. Tipo, não me incomodou o fato da estrutura ser simplória. Não foi uma coisa que me incomodou. A única coisa que me incomodou mesmo, foi o que eu te falei, foi que eu achei que tem muito acontecimento que, não agrega tanto assim e que poderia ter, pulado e focado nos outros que são mais interessantes. Foi o que eu te falei. Se fosse do velho pro anão, do anão pra montanha, tava lindo, entendeu? Não precisava ter muito no meio do caminho dali, entendeu? E eu gostei do anão, porque o anão é o melhor personagem. Todo mundo fala a mesma coisa. Gente, só um instantinho. Ô, Amanda, você quer fazer algum comentário? Então, eu ia perguntar o que é que já falaram, para não me repetir. Fala o que você acha. Sua vez, você repete. Mas assim, todo mundo já falou? Tem uma fila, tô confusa. É na ordem que eu tô falando. Na dica tá. Poxa, Marcos saiu, ele não queria falar? Ele vai falar, vai chegar um... Ele vai ler, enquanto vocês falam, ele está lendo. Bom, aqui do lado da Bárbara temos a segunda eu, então eu vou entrar agora nesse momento. O que acontece? Eu já conhecer o autor e ele já ter dado um panorama do que a gente ia encontrar, eu já fui preparada para uma história direta. Primeiro, porque ele falou que seria assim. Segundo, para a faixa etária que ele disse que foi escrito o livro. Então, eu já imaginava que iria ser uma história onde ia acontecer bastante coisa e bem rapidamente, porque nessa fase de idade, se a gente desenvolve muito personagem, se a gente põe muita coisa psicológica, muito detalhe sentimental, emocional, aquilo ali, o leitor ele desiste da leitura. Então, eu não senti falta de desenvolvimento, eu achei que ele desenvolveu bem as características do personagem principal, eu achei que ele foi o personagem mais bem caracterizado, que a gente já sabia mais ou menos o tino dele para liderança, e que ele já tinha uma certa fama ali na localidade, todo mundo sabia da importância que ele tinha para a comunidade em geral. Então, eu achei um personagem que é carismático, eu logo me simpatizei com ele, logo adentrei na história, igual a Bárbara falou, a gente começa a ler e a gente já está dentro da história, e é bem
rápido mesmo, a gente já começa a se inteirar, não é nada muito complicado. O universo não é muito complicado, até pela faixa etária que é destinada ao livro, que não somos nós, né? Nenhum de nós, acredito eu. O que mais? Eu tinha pensado em outras coisas, agora esqueci tudo. Com relação à estrutura, questão de pontuação, essas coisas assim, aí vendo um pouco mais para o lado professora. Jorge, eu vou ficar te devendo, porque eu apenas li para conhecer a história. Eu posso fazer uma releitura futuramente e falar uma coisa ou outra. Teve uma coisa ou outra assim, que eu olhei na hora que eu faria diferente. Mas aí eu queria saber logo, aí eu fui passando e deixei para lá. Então, no futuro, se você quiser uma opinião um pouco mais técnica, eu posso reler o livro e fazer alguns comentários. Mas, a princípio, eu não... Eu gosto muito dos vocabulários que você usou, são palavras diferentes do usual, mas eu acho que é agregador para um jovem, talvez ele fique com aquela curiosidade, o que é enfadonho? Isso aí é bullying. Ela não perde a chance. Viu? A Zara quer me defender. Não pode Olha, falar. cuidado de cutucar. A adolescente perguntou o que era enfadonho. Não, eu usei como exemplo, mas tem várias palavras na história que um adolescente não vai saber o que é. E ele vai Amiga, precisar eu não sabia o que pesquisar. era, tá? Boring. Então, Eu assim, sabia, eu tive que pegar o significado da palavra e aí veio em inglês, porque tava no inglês. Boring. Em Mas inglês. teve umas 4 ou 5. Não era muita, não. então, mas assim, o seu vocabulário, mesmo você não usando mais o português o tempo inteiro, é maior do que o de um adolescente, um pré-adolescente. Então, obviamente, ele vai saber menos do que você, né? Mas eu aproveitei muito a leitura, não foi um livro em nenhuma parte monótono. Eu achei os acontecimentos muito legais, assim, tirando as ressalvas que a Bárbara já fez e que eu concordo, que eu também acho que faria, assim, uma diferença, assim, uma pequena escolha de palavras, como resistência, mudar para outra coisa, fazer a personagem jogar um charme para ele antes, né? Dar um sinal verde para ele antes, para ele perceber que ela tá afim e tal, porque eu achei meio abrupto, assim. Ela parecia muito boba e inocente antes. Exato. Mas isso aí é algo que rapidamente dá para corrigir, assim, é um ponto no meio de toda a história, no meio do oceano, sabe? Não foi algo que modificou tanto a minha percepção. Então, eu gostei, eu achei uma história muito legal, me diverti, fiquei curiosa, queria saber o desfecho, e foi bem legal para mim, assim, gostei. Então, por exemplo, essa parte aí, quando eu reli, não só essa parte e a cena que vem, que é uma consequência dessa parte, a mim incomodou, do jeito que eu escrevi naquela época. Hoje em dia eu teria um pouco mais, poucos parágrafos a mais, para dizer que aquela menina estava de saco cheio da vila, porque só tinha homem sem dente. A vila é um buraco, né? E aí ela vê o cara lá, como diz a outra, o Henry Cavill lá. Eu só tava pensando nele mesmo, É, com a cara do personagem. Aí a consequência é que eu deixo no ar e não desenvolvo. Do pai da menina, que é o ferreiro, que é um cara enorme e forte, olha na cara dele e fala assim, mas e aí, não sei o quê, o que você fez à noite, não sei o quê. Aí eu poderia botar que ele sentiu o perfume da filha no cara, não sei o quê, fazer uma atenção, mas a atenção acabou muito rápido. Gente. Muito rápido, Eu achei também. O cara riu, tudo bem, vai lá. Tá. Ali, com relação a essa situação, o início poderia a menina ter um pouco mais de personalidade, e o problema ali com o pai poderia demorar um pouquinho mais, assim. Pouca coisa mais. No mínimo, uma tensão maior. Tensão de 3 frases. Isso vai ter alguma consequência grave para o protagonista. E isso seria uma coisa legal até para o adolescente de hoje.
Tanto porque quando eu escrevi, em 2001, praticamente era só menino, adolescente que lia esse tipo de livro. Então você faz o livro, não adianta o cara querer dizer eu escrevo para mim, mentira. Se você escreve pensando em publicar, você escolhe um público-alvo e você escreve para aquele público. O cara que está falando isso está mentindo. E aí você vai falar, vou escrever quase tudo menino, não sei o que, aqueles nerds chatos pra caramba, vão ler, então. Hoje em dia não, é uma coisa que não tinha, né? No tempo que eu escrevi não tinha, nem tinha publicado Game of Thrones no Brasil ainda. Então, tava passando aí no filme do Harry Potter. Bom, então vamos Tava passar começando ainda. para a Érica. Oi, vamos lá. Não terminei de ler ainda, comecei ontem, tipo, não tive tempo, mas eu fiz algumas marcações de algumas coisas para falar. Então, deixa eu pegar aqui. O primeiro capítulo, tem uma parte que ele diz assim, que o velho que vai dar o mapa da espada para ele, fala que nunca confiou o suficiente para dividir o segredo do mapa. E aí eu fiquei me perguntando por que ele confiou no cara. Tipo, ele abriu a porta pro cara entrar, viu que o cara tava armado. Eu esqueci o nome do personagem, porque eu não sei falar. E aí ele disse pro cara entrar e confiou a ele o mapa. Então eu fiquei meio confusa com isso. Não sei se mais pra frente vai ter desenrolar disso, né? O porquê disso. Aí, outra marcação... Peraí que eu saio aqui. Foi que... eu não sei se também isso conta mais pra frente, né? Porque eu não terminei. Mas foi da parte que eu fiquei muito interessada, que foi sobre a história da família do guerreiro, né? Que ele diz assim, que o narrador fala que antes de sair em busca de vingança contra os que mataram toda a sua família durante o massacre que dizimou sua vila inteira, deixando apenas ele e 2 companheiros vivos, pois estavam fora caçando. Eu fiquei muito curiosa para saber o desenrolar da história dele, para saber, tipo, a construção do personagem mesmo em si. Isso seria bem interessante. Aí eu não sei se mais pra frente tem alguma coisa também. E a outra parte que eu marquei foi essa daqui, que foi no finalzinho do capítulo 2, que é quando ele vai embora daquela vila, que ele vai ser pego de surpresa, não. Ele pega aqueles caras de surpresa e sai matando todo mundo. Eu gostei muito da narrativa da luta em si, porque eu consegui imaginar todos os passos, tipo, ele virando com a espada, ele dando na flecha no cara, matando o cara. Então eu consegui ver isso muito, muito claro. E eu até disse para as meninas que eu estava conseguindo enxergar o personagem na pele de Henry Cavill. Tipo, eu olhava, eu lia e na minha cabeça eu via ele, sabe? Como se ele fosse o The Witcher. Tipo, eu imaginava ele naquela situação ali, fazendo daquele jeito. E em relação às críticas construtivas que eu tenho até então, é o seguinte, no início eu achei que repetiu muito aquele momento de, tipo, ficar falando que estava muito frio, que estava chovendo, que a gota estava molhando ele estava ficando agoniado. Então isso me deixou muito entediada nesse comecinho, sabe? Tipo, eu acho que foram o quê? Umas 3 páginas narrando até a chegada dele na casa do velho. E aí eu achei que esse momento ficou um pouco cansativo. Então, foi mais ou menos isso que eu pude observar. Eu só li 30% de ontem para hoje, eu pretendo terminar ele hoje. E aí, quando eu terminar, eu posso ir contigo no privado e falar mais do que eu achei. Mas, basicamente isso. Eu achei que os diálogos ficaram muito bons, tipo, eu gostei muito da parte dos diálogos. Como alguém falou aí, a construção do personagem para mim ficou um pouco vaga, mas eu não sei como é mais para frente, né? Talvez quando eu terminar eu veja a diferença. E eu gostei muito da forma como ele lida com os personagens que vão chegando perto dele, tipo, sempre mostrando que ele é realmente um guerreiro muito foda, que ele sabe lutar e que, tipo, ele se garante ali. E até então eu ouvi vocês falando sobre uma personagem de uma elfa, né? Então, quero terminar de ler para chegar nesse momento aí, porque nesse começo eu estava sentindo falta de uma presença feminina. Mas, por enquanto, é isso. Tipo, só essa parte da descrição muito exagerada, assim, da chuva, de que tava frio, que ele vai tirar a capa. Tipo, algumas descrições foram um pouco, assim, talvez se não tivesse, ficaria mais rápido, sabe, de ler. Então, foi basicamente isso. Pois é. Porque a descrição, se não tiver uma descrição chata, não é livro de fantasia. Então... A primeira cena lá, aí você tem que acreditar na suspensão da descrença do que senão não tem aventura. Porque realmente não faz sentido.
Na verdade, nessa parte, eu peguei uma incoerência que a maioria das pessoas não pega na história. Porque quando passa, é uma incoerência, assim, é um erro mesmo na história. É um erro matemático na história. Porque o cara, eu narro que o cara tem uns 70 anos já, não sei o quê. O cara conta a história de que ele era novo quando achou o mapa, e aí diz que o mapa foi achado 26 ou 28 anos atrás. Ou seja, o cara tinha mais de 40 anos, como é que ele era novo? Essa conta não fez não. É um erro matemático. Eu também não parei para pensar conta aí, eu não ia nem reparar. A descrição, como era essa parte, era o principal na história de fantasia da HQ, a descrição já estava muito bem feita. Aí eu só adaptei para a parte, porque estava escrito quadro a quadro, como é que ia ser a descrição da ação. Eu só adaptei para a literatura. Mas essa parte é uma das coisas que eu faço melhor em qualquer escrita. E a parte que você falou do personagem, eu estava explicando para as meninas ontem, existe uma trilogia, que aí já não é adolescente, é uma trilogia mais adulta, que conta a história do personagem, do começo. Então, chama A Jornada, o primeiro é o nascimento de um homem, o segundo é o nascimento de soldado e o terceiro é o nascimento de um herói. E conta desde o massacre que teve na vida dele, aí ele passa mais para frente, acontece um monte de coisa, ele pega pelos elfos, não sei o quê, até uma guerra que envolve toda aquela região lá. Isso é explicado em outro livro, esses são livros de verdade mesmo, assim, mais grossos, mas eu tenho que reescrever para a linguagem de hoje. Esse eu não tenho coragem de botar assim a cara a tapa, porque aí também Entendi. Seria interessante ver a história dele, porque eu gostei. Tipo, é um tipo de narrativa que me prende, esse negócio. Tipo, ele perdeu a família e foi lutar por conta disso, se vingar e tal. Eu gosto desse tipo de narrativa. Explica também umas outras coisas que acontecem para frente do livro. Legal. Bom, então, passar a palavra para o Rodrigo. Eu já? Então, eu li 2 capítulos do livro. E eu li a parte em que ele vai para a cabana, conversa com o velho, então mapa, não sei o que, e vai para a vila, né? Até a chegada do bar e tem aquele cara lá. Eu achei, realmente, eu ia falar assim, não, que parece que foi cortado no meio, tal, não sei o quê. Mas aí quando a Bárbara disse que era para ser uma HQ, aí tudo fez sentido para mim, na minha cabeça, sabe? Porque realmente aquilo ali é um roteiro mesmo. Eu imagino aquilo ali como um episódio de algum seriado. Na minha cabeça veio a cena do cavalo andando na chuva, escuro e tal. Eu gostei. Parece, não é mais o mesmo, mas é algo que eu tô acostumado a ler. Então, para mim, eu me senti em casa, né? Que eu já li fantasia, Game of Thrones, Senhor dos Anéis e outros aí. Então, eu gosto muito de fantasia que é muito viajada, digamos assim. Não tem um pé na realidade, digamos assim. Não tem cidade. Então. Aí, eu gostei muito disso. Quando chegou a parte do velho, eu achei que ficou muito atropelada, ficou se embolando. Mas aí eu fui ver que não estava tão rápido assim. E quando eu parei para pensar, realmente essa história é para minha faixa etária ou é para pessoa mais jovem? Aí eu lembrei do Percy, né? Aí quando eu fiz esse paralelo, eu pensei, não, então realmente se for para uma pessoa mais jovem, de 16, 15, sei lá, 14, 13 anos, realmente faz mais sentido ser assim, mais frenético, porque senão, se for paradão, ele não quer mais, ele não vai querer. E eu gostei muito assim, dessa parte. Aí quando chega na garçonete lá, eu não me incomodei quando falou, é gorda. Tudo bem, gorda. Mas aí depois do falou espaçosa, eu fiquei, espaçosa. É porque é um trauma que eu tenho. É um trauma que eu tenho da J.K. Que a J.K. ela enfatiza muito a pessoa ser gorda, sendo uma pessoa ruim. Tanto é que quando você lembra de como ela fala da família do Harry, a família humana dele, né? Os Dursley, eles são sempre... O tio dele é muito gordo, e é aquela gordura, e o primo dele tá muito gordo, ele sempre é mais gordo e gordo e gordo, aí como se fosse uma coisa muito ruim. Não que
foi ruim, mas é porque esse trauma dela empatizar, entendeu? Apareceu. Aí eu acho que não precisava ter o espaçoso, porque não foi uma coisa que mudou na história. Se tirar o espaçoso, vai ficar a mesma coisa. Entendeu? E eu achei bem legal, assim, o livro. Do pouco que eu li, eu gostei. Eu achei a história boa, de um episódio de alguma coisa, mas no livro também eu achei boa. Para mim, faltou um pouco um começo de alguma coisa, mas como é para uma idade diferente, como a Sarah disse, eu vejo que não precisa daquele começo, porque pode explicar depois, não precisa botar algo começando. Já pode botar logo na ação, ele andando, ele conhecendo o velho apresentando o mapa, e aí é a jornada do herói, né? É o chamado, é aquilo ali, ele entregando o mapa para ele fazer as coisas e achar e tal, achar o objeto mágico lá. Enfim, esse aí eu gostei. Acho que é só isso mesmo. Quando eu terminar de ler, talvez eu tenha mais É porque a história ela é meio uma aventura de RPG, assim, né? Uhum. Agora que você falou esse negócio aí, na trilogia anterior, que é mais trabalhada, aí eu me orgulho, porque tem uma coisa que eu nunca vi em livro nenhum. Porque ele é capturado pelos elfos, né? Isso fala durante o livro lá, não é spoiler, né? Depois você vai. E o elfo que acaba meio que adotando ele, treinando ele no combate, não sei o quê, é um elfo que sofre bullying porque é um elfo gordo. Que eu nunca vi em lugar nenhum um elfo gordo. Né, eu também nunca O cara vi sofre o bullying da sociedade dele, que tem aquele negócio da estética muito exacerbada, e só que o cara é um fodão lá também, no combate, nessas coisas, entendeu? Mas eu concordo, algumas coisas eu falo, cara, algumas coisas hoje em dia eu escreveria diferente. É uma linguagem que funcionava há 20 anos atrás e que não funciona para mim, pelo menos, mesmo para adolescente, não funciona hoje. Não, pois é, como tu disse que escreveu há 20 anos, 19, não foi isso, foi em 2001, né? Faz tanto tempo assim, naquela época era uma coisa normal, tanto que em Harry Potter tem, só que ela continuou depois, né? Enfim, ela não parou. Mas hoje em dia não dá certo, entendeu? Eu não vejo. A não ser que fosse Eu não vejo problema nenhum. Escreveu uma coisa há muito tempo atrás, ou falar uma coisa muito tempo atrás, você admitir que aquilo estava errado. Que você faria diferente, porque a pessoa também evolui. Hoje não, Jorge, 20 anos atrás, com certeza não, entendeu? Agora, o problema é a pessoa que evolui e fica dando desculpa para ser assim. E ela teimar no erro, né? Também. Estão ouvindo? Agora, gente, então é a vez da Amanda. Tá. Então, eu vou falar as coisas positivas primeiro. Eu gostei muito, tipo, eu achei que não ia gostar tanto, porque não é o tipo de narrativa que eu tô acostumada a ler. Tipo, eu leio fantasia, mas tipo, eu comecei mais agora. A fantasia que eu li era tipo Harry Potter e Percy Jackson e acabou aí. Fora que acho que o negócio medieval não é muito comigo, geralmente eu não gosto muito. E o fato de ter sido uma narrativa reta, tipo, direta, assim, ajudou muito o fato de eu ter ficado imersa na história e ter seguido até o final sem problemas. Eu gostei muito do personagem principal, como vocês falaram, que me conectei, eu simpatizei muito rápido com ele. Eu não senti, tipo, problemas com o desenvolvimento dele, eu acho que eu consegui entender ele muito bem. Não, tipo, na primeira página, assim, mas no desenvolver eu acho que eu consegui entender ele muito bem. O meu personagem preferido definitivamente é aquele anão. Ele é perfeito. Ele é muito engraçado. Nossa, eu adorei ele e adorei os diálogos também, os diálogos dele. O que eu acho do final... Eu tive a impressão no final... Tipo, não é que eu acho que precisava desenvolver mais, mas é porque eu acho que as coisas no final aconteceram muito rápido. Mesmo sendo, tipo, pra enquanto juvenil e tal, tinha hora que, tipo, era muito um acontecimento diretamente um atrás do outro, sabe? Aí eu fiquei... Tinha algumas horas que eu ficava, nossa, resolveu tão rápido esse problema, ele já tá em outro. Mas, tipo, não foi uma coisa que eu achei necessariamente ruim, eu só realmente achei que talvez, tipo, se tivesse um ou dois acontecimentos a menos, eu teria menos essa impressão, assim. Mais.
Na hora de falar, você esquece tudo, né? Você tinha pensado em mil coisas, na hora de falar, você esquece. O que Eric falou do início do negócio do mapa foi uma coisa que eu fiquei pensando também depois. Tipo, acho que foram 2 momentos que eu achei que tipo, a confiança entre os personagens se desenvolveu muito rápido, porque pra mim eram coisas que, pra mim, não, sei lá, eram segredos que as pessoas passaram muito rápido, sabe? Tipo, esse mapa eu achei que ele decidiu muito rápido entregar pra ele. E no final, quando. Lá vem spoiler, já alguém me chegou no final. Mas quando ele a Elfa, que ele conta o que é que ele tá fazendo. Eu achei, tipo, muito. Você acabou de conhecer ela, tem, sei lá, 2 minutos e já tá confiando nela pra dizer o que é que você tá indo fazer, sabe? Quando, enfim, era uma coisa pra ser super cobiçada, que várias pessoas iriam querer pegar isso. Então, a mulher queria, sei lá, roubar o mapa dele, passar na frente dele e pegar o negócio que ele queria pegar. Aí, por esses 2 momentos que eu achei que a confiança se desenvolveu muito rápido. E eu acho que era basicamente isso. O resto eu achei ótimo, assim. Realmente foi uma história que me prendeu e que eu consegui seguir sem muitos problemas até o final. Se eu lembrar de alguma coisa, eu falo depois, mas eu acho que era só isso. Pois é, na primeira aquilo que eu falei, né, a suspensão da descrença mesmo, e aí é uma coisa, porque é aquilo que eu falo com o erro do escritor, que às vezes usa o conhecimento dele e esquece que quem está lendo não tem aquele conhecimento, mas aí já não é um conhecimento da história, é um conhecimento de história. Por quê? Porque na época da medieval, a expectativa de vida das pessoas era 30 anos. E o homem tem 70. Mora isolado, para assim, cara, esse cara apareceu aqui do nada. Se eu não conseguir tirar uma vantagem aqui, vender essa porcaria aqui, ou com 70 anos, eu vou morrer e vou ficar esquecido. Meus óculos. Eu interpretei exatamente isso. Eu levei muito em consideração a idade do cara. Desculpa te interromper, Jorge, mas eu fiz um paralelo entre ele e o All de novembro de 63. O cara tá quase morrendo, tá desenganado. Ele quer que a missão seja completada. Ele não tem condições de fazer, passa para alguém. Então, eu não me incomodei com essa parte. A parte da Elfa, eu até concordo que realmente ele deu com a língua nos dentes muito rápido. Mas a parte do velho, eu achei compreensível ele passar adiante, porque ele já tinha falado que estava velho, morava num lugar ermo e não tinha condições de ele mesmo ir atrás da espada. Então, ele ainda lucrou com isso. Ele não deu o mapa, ele vendeu. Então, eu achei completamente plausível, assim. Mas eu acho que eles podiam ter conversado mais, então, tipo... Antes talvez a conversa pudesse ser desenvolvida... Fica grande o capítulo. Para adolescente, o capítulo com mais de 10 páginas não dá, não, cara. Ô, Jorge, mas pra mim, honestamente, desculpa atropelar aí a discussão, pra mim ele podia ter começado com o mapa na mão, não precisava ter ido pro velho pegar o mapa. Pra mim, ele podia ter começado a história com o mapa na mão, tipo, já sabendo que essa era a jornada dele, entendeu? Mas, tipo... Aí, Bárbara, é o seguinte, é porque você não faz. Como a história foi meio direcionada para um público de adolescente que hoje não joga mais, né? Difícil, mas jogava RPG, principalmente Dungeons & Dragons, toda a história começa com uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Por isso que eu falei para vocês que a história, as pessoas às vezes não percebem, mas a história inteirinha construída em cima de clichê. A história é um clichêzão de fantasia só, cara. Mas isso foi feito de propósito, não foi sem querer, não. Lembrei de outra coisa, que foi um negócio que Bárbara até tinha falado da outra vez, foi o negócio do diálogo, não sei se já falaram, que para ter porque tu comentou da outra vez que teve algum diálogo que passou direto quando senti falta de um suspiro. Que quando a Bárbara falou aquilo, eu só tinha passado por uma vez que eu tinha tido essa percepção, porque eu estava no meio da história, mas depois, quando eu cheguei no final, acho que isso aconteceu de novo. Acho que foi com uma fala do anão, alguma coisa assim. Que aconteceu mais umas 2 vezes, que é tipo, meio que ele muda de ideia no meio do caminho, sendo que a fala tá muito corrida, sabe? Tipo, é tudo num parágrafo só, e é uma coisa que, se você imaginar acontecendo, ele teria, tipo, pelo menos, ao menos, tipo, parado pra pensar, ou enfim, teria tido um suspiro, e eu acho que corrido, assim, ficou meio, tipo, ele se contradizendo no mesmo diálogo, na mesma fala, assim. Aí só tipo, daria esse suspiro, assim, em alguns diálogos. Isso aí foi um problema de estrutura que, quando eu escrevi, não prestei atenção. Por quê? Porque se fosse na HQ, não estaria no mesmo balão. Pode ser. Estaria em quadros diferentes. Estaria em outro lugar. E eu não prestei atenção na hora de escrever, eu simplesmente botei o diálogo lá, entendeu? Eu tinha feito um comentário ontem que eu esqueci de falar aqui, só rapidinho para não travar, que os nomes podiam ser mais abrasileirados. Eu sei que tem muita gente que tipo acaba pegando para poder
comparar com as que o pessoal está acostumado a ler, que são americanas, mas que já que o livro é escrito por um autor brasileiro, então põe Brasil no negócio, entendeu? Coloca o nome do cara brasileiro. Tipo aquele nome Wes Bryer, eu falei, meu Deus, isso é muito The Witcher. Ai, mas eu não ia conseguir imaginar o Antônio Augusto procurando uma espada, amiga. Mas também não precisava ser Antônio Augusto, né? O Westclair também ficava no West. O nome do anão também. Ah, gente, eu só li o Witchflash. Todo negócio era Witchflash. Não, o nome do anão eu não lia. Eu não consegui ler. Acho que eu tenho algum problema na minha cabeça. Como é que fala o nome do anão? Porque eu passava direto. É Milcos Riarante. É Milcos, tá. Que eu li e ficava, acho que eu tô lendo errado esse nome. Eu só passava. Eu lia tudo assim, racho-chanchos. O mais fácil é da Elfa, é que você não chegou Tinha lá. hora que eu confundia os dois, porque eu não sabia como é que falava os dois. Aí eu dizia, mas peraí, deixa eu concentrar que eu tenho que ver quem é que tá falando. Eu acho que eu entendo a posição da Bárbara, eu já estou me metendo de novo, mas enfim. Mas eu vejo essas fantasias medievais, eu não consigo imaginar um brasileiro, porque não é da nossa cultura, entendeu? Eu imagino um inglês, sei lá, um norueguês, eu não consigo imaginar um brasileiro. Eu entendo, assim, se fosse uma fantasia urbana, eu totalmente ia falar que o personagem principal poderia ser José, entendeu? Antônio, e encontrar a Elfa Maria, sabe? Mas uma fantasia nesse estilo eu não iria ver, assim, com mais naturalidade. Eu vi com mais naturalidade nomes diferentes. Mas o pior é que a pior coisa não é você tentar criar um nome que remeta a outro universo, que não remeta, o que é impossível, que não remeta a nenhuma língua que tem aqui. Bom, chegou a vez da Ingrid, aproveitando que ela já estava falando aí, vamos aproveitar. Eu achei muito engraçado, porque apesar de você falar umas palavras difíceis, você colocou uma lagartixa. Como é? Com fermento. Com fermento. Eu ri muito nessa parte. Eu me acabei de rir várias vezes. O anão falando, eu até anotei aqui, o anão é gaúcho. E também achei uma referência a Crepúsculo. Eu me diverti, porque naquela hora que ele tá falando com o lobo, eu disse, meu Deus, a cena de Crepúsculo, Mas o lobo estão todos conversando. Telepatia. É depois. Crepúsculo é 2006. É bem... Vou cobrar direitos. Eu ia ficar chocada aqui. Que cena é essa de Crepúsculo que eu não vi? Que tá falando com o lobo. Que ele fala com o lobo. Que ele fala com o lobo. E aí, o que eu sou muito acostumada a ler romance, então eu estou muito acostumada a sentir com os personagens. Eu me envolvo muito, entendeu? E eu não consegui ter tanta empatia. Eu só tive empatia com a Elfa porque ela sentiu a morte do irmão e eu fiquei mais sentida, sabe? Mas, assim, eu gostei, eu achei legal, divertido. Eu me diverti muito com esses detalhes da lagartixa... lagartixa com fermento e vários diálogos. O anão é o melhor mesmo, parece o Tyrion mesmo, além de ser, ele tem umas partes bem engraçadas. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa, acho que não, mas não. Clara, sim, pode falar. E a Clara vai ter que dar uma saída, deixa só ela terminar um negócio que ela quer dizer aqui rapidinho. Guarda a sua ideia aí, não perde não. Aqui. Eu ia só falar que, para mim, que estava fora da minha zona de conforto de leitura, foi um livro muito fluido. Isso foi muito bom, porque isso facilita, né? A gente entrar num nicho de literatura que não está acostumado. Um capítulo do Dança da Morte, meu livro. Tipo isso. Agora eu vou ter que ajudar minha avó ali rapidinho. Vai lá. Vai lá, Ingrid. Vai, Ingrid. E eu achei muito engraçado naquela hora que ele falou, você vai se render ao demônio, seu cão vil. Eu ri muito nessa parte. Deixa eu ver. E
eu fico pegando umas referenciazinhas assim na música. Não vim até aqui para desistir agora. Eu marquei e coloquei Entendo Você Se Você Quiser Ir Embora, que é a música do Engenheiro do Havaí. E eu fico pegando essas partezinhas assim, nada a ver, e marcando. É uma referência ao mesmo episódio. Ela fica anos muito Eram Imortais, porque assim, Todo inconsciente, gente. Agora você começa a dizer que tem referência a Crepúsculo e a Engenheiro do Havaí no seu Guerreiros do livro. Havaí. O que ela tá me falando. Tá à frente da sociedade, tá mesmo. Me lembra a história do Stan Lee. Vocês sabem quem é o Stan Lee, né? Sim. Com certeza. Então, ele disse que quando ele criou o Doutor Estranho, ele vivia inventando as coisas, ele tirava do nada da cabeça, assim. E aí chegava na faculdade, os caras começavam a falar assim, não, porque isso aqui vem do não sei da onde, não sei o quê. Aí ele disse que ele não tinha fazia a mínima ideia e concordava com tudo. Muito bom. Ingrid, melhor pessoa para encontrar referência. Adorei. Adorei. Não, naquela hora que o cara falou com o lobo, eu ri tanto que eu lembrei da cara das meninas que foi uma agonia do caramba, aquele lobo tudo falando no ouvido, e a gente, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Muito bom. Foi muito divertido, porque eu peguei essas referências assim, soltas e fui aproveitando mais a história, porque eu adoro pegar referência. Eu não gosto do Capitão América, mas eu... Você criou as referências, você foi além. E antes do filme do livro existir, do Crepúsculo. É. Aí eu botei ainda assim, por que choras, Stephanie? Não me deixa mentir, eu coloquei mesmo, ó. Muito bom. Por que choras, Stephanie? Muito bom, muito bom. Amei. Amei. Aqui, ó. Muito bom. Por que choras, Stephanie? É isso. Fernanda. Eu? Isso. Tá. Assim, eu acho que é basicamente a mesma coisa que todo mundo falou. Eu acho que você construiu um mundo legal, eu acho que é um mundo bem diversificado. Eu gosto da descrição dos seres que vivem lá. Eu só acho que, como você falou, era uma HQ e você transformou para um livro que é algo totalmente diferente. A questão aqui, para mim, é excesso de plot. Eu acho que tem muita coisa para pouca página. Então, quando você vai fechar a história, acaba tudo muito corrido ou tudo acontecendo sem muita importância. Por exemplo, chegou a um determinado ponto da história que eu acho que ele estava enfrentando o gigante, que eu já sabia que ele ia derrotar e tal, não ia ter problema. Isso também se deve ao fato de eu achar ele muito perfeito, o personagem principal. Ele é ótimo guerreiro, ele é bonito, ele é bom, ele é justo, ele não sei o que, ele não sei o que lá. É legal, eu entendo É o clichê do herói de fantasia. É o clichê, mas a questão o problema para mim aí, no caso, é assim, ele pode ser até perfeito, mas para você se identificar com o público, ele tem que ser mais humano. E não precisa ser através de uma falha, mas você tem que trazer um pouco mais de humanidade a ele. Mas ele é sem vergonha na história. Ele pode até ser. Mas a questão é que eu não consegui, assim, criar muita empatia com ele. Por exemplo, com o anão, eu criei muita empatia com ele. E ele também tem o seu. Ele é bom, ele é tipo. Ele luta pra cacete, ele é engraçado, ele se mostra um bom amigo, ou seja, ele valoriza a amizade, mas ele tem os defeitos dele. A Elfa também tem os defeitos dela. Ele achava ele muito perfeito. Então, isso me afastou um pouco dele. Eu achei ele muito interessante no começo da história, mas depois do meio, eu não conseguia mais me importar com ele. Eu gostava mesmo, era do anão. O que mais aqui? As personagens femininas é mais ou menos aquilo mesmo que as meninas falaram. Eu acho que elas não são muito personagens, elas são mais acessórios para avançar a trama, né? Do que com uma determinada finalidade, que a finalidade é romântica mesmo. E o que mais? Espera aí que eu escrevi aqui. E o fim, no final, só o que me incomodou também foi aquele protetor da espada, que é aquela fumaça, que eu não entendi muito bem.
Porque, assim, quando a gente vai, tipo, quando chegou ali nesse ponto, eu falei, agora que vai ser o final match, entendeu? Não, mas E foi aí feito ele de propósito. chega, e aí ele chega e fala, hahaha, pegadinha do malandro, peraí, que eu fui mais esperto, tô saindo, entendeu? Eu achei até engraçado, eu ri Não, dessa mas foi parte. feito pra isso mesmo, que todo mundo vai Eu esperar. achei Agora engraçado chegou o essa sofão. parte. E aí fiquei, a nuvem desapareceu, assim. Mas isso que eu acho que poderia ter sido um pouco mais bem construído, assim, esse final, mas eu entendi que era para dar um alívio cômico ali. Eu entendi e funcionou porque eu ri dele dando a pegadinha. E acho que foi isso. Foi isso, mas eu gostei muito como o mundo é criado. Eu acho que você é muito criativo, você criou vários núcleos, você criou todo aquele núcleo do pântano que eu gostei bastante, dos homens sapo, é isso? Homem sapo? Eu não sei. É muito legal aquele núcleo ali, daqueles crocodilos, enfim, achei muito top. Gostei também dos centauros, gostei dos hipogrifos? É hipogrifos? Não sei agora. Não, É grifo. É grifo. Então. Quase. Hipogrifo é de Harry Potter, peraí. Aí, então isso eu gostei, assim, eu gosto dessa diversidade e tal. Só podia ser um pouco mais enxutinho, para quando você for desenvolver a história, você no final não precisa apressar tanto para fechar os inúmeros arcos e narrativas que tem, entendeu? Mas sem ser isso, foi isso. Foi legal, eu curti. Bruna? Eu acho que eu concordo com mais ou menos com o que todo mundo falou. Uma coisa que eu tenho que dizer, eu achei a narração das lutas muito bem feita, tipo, eu conseguia visualizar. Gostei também, é muito boa, realmente. Eu conseguia visualizar, por mais que eu tenha achado um pouco violenta, mas eu acho que fazia sentido com a história em geral. Tenho que admitir, na hora que fala que jorrou cérebro pelo chão, eu tive um pequeno nervosinho, tive que dar uma largada. É muito bom. Porque tava Nós muito fomos pronta descritivo. pra Então, isso. na hora que eu li, eu imaginei muito. Eu fiquei tipo, ai, que nervoso. E outra coisa, Gostei. quando a história do lobo, quando ele fala com o lobo, eu me senti muito compensada pela flechada dada no cavalo, que eu fiquei muito bolada. E, pô, tadinho do cavalo, mano. Nossa, eu fiquei muito triste com a morte daquele cavalo, sério. Enfim, aí quando ele fala com o lobo e tal, os lobinhos vão andando com ele, eu fiquei, ai, tá bom, tô feliz agora. E lá no final, eu achei que a Elfa, que eu esqueci o nome, ela mudou de objetivo muito rápido. Ela tava sofrendo com o irmão, ai, meu irmão, sei lá o quê. Aí começou a flertar lá com o cara e eu fiquei, ué, mas já? E a Dori, tu não tava toda bolada 3 minutos atrás, agora já tá aí toda... Ui, peraí, que eu vou jogar o cabelo, vou fazer sei lá o quê. Mas, no geral, eu acho isso. Eu achei também que... Mas você já explicou que o personagem tinha a história dele, porque eu fiquei, tá bom, ele é muito foda, mas da onde veio isso? Mas aí você explicou que teria coisas antes que não foram publicadas, então faz sentido. E eu acho que, no geral, é isso. Eu gostei também muito de ter várias raças, assim, né? Tipo, ter os elfos, ter os anões, eles terem, tipo, brigas de tipo, a elfa que não se dá com o anão, e aí tem também... Tem um outro... Tinha uma outra raça lá também que alguém conseguia, eu achei isso muito massa. Então, por exemplo, a personagem da Elfa, que é a Zaira, é por isso que eu falo que o desenvolvimento dos personagens praticamente não existe. Na verdade, aquilo tudo acontece justamente pela fragilidade dela, da preocupação do irmão. Só que isso acaba não aparecendo na história. Eu não consegui trabalhar o suficiente para mostrar que tudo aquilo que está acontecendo é porque ela não está no normal dela. Ela está se sentindo fragilizada e tudo, entendeu? Entendi. Faz sentido. A mulher que fala assim, a coisa que eu concordo que a Bárbara ficou possessa, que tem uma cena que descreve que assim, alisou o cabelo dela como se fosse uma menininha. Porra, a mulher tem 124 anos. Deixa pra lá. Eu vou fazer um comentário rapidinho. Que a Fernanda falou um negócio da espada lá no final, que era pra ser o negócio, e eu pensei, honestamente, que tudo bem que o cara é o principal fodão e tem que ser ele. Mas aí eu pensei que, tipo, pra subvertir, fazer um negócio, tipo, diferentão, como o cara lá, a fumaça fala, só quem é
digno, vai poder, não sei o que, não sei o que. Eu achei que a menina, que a elfa podia ter pegado a espada. Porque se ele mesmo falou, eu sei que os elfos são assim, eu nunca vou conseguir ser digno, eu acho que ele poderia ter deixado ela pegar no lugar dele. Porque ela, tipo, seria digna, ela tava com o irmão, não sei o quê. Pode ser que porque o cara era o principal e ele tinha que dar poder, eu tinha que, tipo, dar uma rasteira na fumaça lá, que talvez não funcionasse por causa disso. Tipo, você queria fazer o cara ser sacana pra poder pensar isso. Mas na hora que ele tava falando de não sei o que lá, de ser digno, eu pensei, putz, a mulher bem que podia pegar esse negócio aí, né? E não por ela ser mulher, mas por ela ser elfa mesmo. Se fosse um elfo ali, eu ia falar a mesma coisa, entendeu? Mas eu não sei, foi só um pensamento que eu tive quando eu tava lendo, porque eu pensei que, tipo, olha, podia acontecer isso, mas o cara ter sido sacana, achei que foi engraçado. Me fez rir. Me fez realmente. Foi engraçado aquela parte ali. Foi. Vanessa. Então, eu vou falar bem rapidinho, porque eu vou ter que jantar. Eu, na minha visão, foi um desafio, porque eu não leio muito fantasia desse estilo. Eu sou muito por fora, foi muito fora da minha zona de conforto, tanto que eu demorei de engatar na leitura, até que eu falei, são menos de 200 páginas, pelo amor de Deus, você tem que terminar, né? E aí eu consegui tudo mais, e o começo eu achei bem RPG. Eu nunca joguei RPG, e eu só assisto os meus amigos jogando, e também ouço gente falando, pessoal fazendo podcast, essas coisas, e eu achei muito RPG, então eu gostei dessa parte. Só que pro meio eu fiquei meio que assim, perdi um leve interesse depois. Quando chegou a parte da elfa para lá, aconteceu tudo muito rápido e quando eu vi fim. Então, assim, eu não sei se é porque eu não estou muito integrada nesse mundo desse tipo de fantasia, mas como são poucas páginas, eu vou tentar ler novamente. E é isso. Foi aquilo que eu expliquei. Na verdade, a estrutura era para ser de história em quadrinho. A história em quadrinho, ela é muito mais cara para publicar do que um livro. Porque mesmo que você faça preto e branco, uma página em história em quadrinho é 5, 6 vezes mais cara para ser impressa que um livro. Por causa da tipografia, você tem que ajustar finura de linha, tecnicamente é muito mais complicado. E aí, você, principalmente no Brasil, você tem que condensar, porque você não pode fazer igual lá fora, fazer uma história em quadrinho de 400 páginas. Aqui vai custar R$500. Então, você tem que condensar. O meu erro foi pegar o roteiro da história em quadrinho e simplesmente transcrever o roteiro da história em quadrinho para livro. Não pegar e realmente transformar num livro. O que eu fiz foi transcrever o roteiro. Entendeu? Seria como se a pessoa pegasse lá o Criança Amaldiçoada e que eles publicaram o roteiro. Mas imagina que alguém pega aquela estrutura de história ali e simplesmente tira o... Fulano falou, e simplesmente cria uma história, bota as falas lá numa estrutura de literária... E Labirinto do Fauno. Entendeu? Então isso é que eu falo, que se fosse hoje eu escreveria de outra forma. Talvez eu não fizesse nem a história infanto-juvenil, porque eu nunca mais escrevi nada de infanto-juvenil. Eu acho que ficaria bem como adulto mesmo. Tipo, se desenvolver mais. Desenvolver bem mais a história. Se você escolher... Os personagens não têm profundidade nenhuma, né? Os personagens não têm profundidade nenhuma, são completamente rasos. Assim. Mas eu acho o mundo que você criou, eu acho que ele cabe para qualquer idade, entendeu? Ele é bem universal, assim, nesse sentido. A trilogia que explica a história dele é adulta, não é? É meio green fantasy. Entendi. Ok. Ariane? Alô, Ariane! Eu? Chegou a sua vez. Eu tava te ouvindo todo mundo primeiro. Demorou, mas chegou, porque a Bárbara fala muito, né? Vamos falar mal da Bárbara. Então, a corrente aqui.
Não, então, eu li até o capítulo 4, eu ia começar o 4 agora. Mas aí eu tive que parar, dar banho na minha mãe, né? Fazer as coisas lá que minha mãe quebrou o braço. Aí eu não consegui terminar. Mas, assim, até o capítulo 4 eu gostei demais, assim. Foi bem imersivo para mim. Até tava conversando com a minha mãe, mas falei assim, nossa, eu tô lendo o livro do Jorge e tá fluindo muito mais para mim, mesmo eu sabendo que tem menos páginas do que um outro livro que eu tô lendo, que também é fantasia, mas não vai, gente. Aquele livro não vai, não sei o que tá acontecendo. Mas, enfim, do livro do Jorge, a única coisa assim que eu me ative um pouco mais foi para a parte de diálogo, que estavam os diálogos dentro do mesmo quadro, assim. Aí eu ficava meio assim, nossa, mas ele disse, ele tá bom, eu tô entendendo, mas como eu já tô acostumada com aquela divisão de diálogos um embaixo do outro, então isso para mim ficou bem estranho, assim. E eu me ativei um pouco nas vírgulas e tudo. Acho que foi assim, de completo, foi o que mais eu me chamou um pouco mais a atenção. Mas de resto, assim, o mundo a gente entra rapidinho, você dá aquela estranhada nos primeiras 2, 3 partes, depois você vai fluindo, que é uma beleza. E eu pretendo terminar ele ainda essa semana. Ótimo. Marcos. Vamos lá. Jorge, foi o primeiro livro que você escreveu? Esse foi. O primeiro, né? Deu para perceber, não pela qualidade, mas assim, da escrita. Geralmente, que a gente pega para fazer uma leitura sensível, uma leitura crítica, a gente percebe muito que o autor, ele vem com a voz de outro autor, né? Por exemplo, a sua escrita, na verdade eu li 4%, né? Não li quase nada. Mas a sua escrita, né? Dá para perceber que você traz muito do Tolkien, né? Você traz muito da carga descritiva do Tolkien. Porque a gente percebendo a descrição, que ele descreve o pingo de chuva, ele descreve a lama, ele descreve o cavalo saindo na fumacinha gelada. A gente percebe, então, que é bem descritivo no nível do Tolkien. Mas, eu gostei da ambientação, é bem boa. Eu li, acho que até a parte que ele chegou lá no velho, para pegar o mapa. E o que me incomodou, que eu falei para você, foi os advérbios. Eu acho que se tirar advérbio, estava chovendo constantemente, isso profundamente. Então, ele dá menos fluidez para escrita. Eu acho que, não sei, porque eu não li os seus próximos livros, né? Ainda, mas vou ler. Eu acho que talvez você já tenha encontrado a sua voz, né? Que é a voz do autor, você talvez já tenha encontrado. Mas é normal a gente pegar um pouco de todo escritor, né? Mas eu acho que, no geral, é bom. Eu vou continuar lendo para ver, depois eu te falo o que eu achei. Mas eu acho que a ambientação é boa, a descrição é boa, a história é boa, e vamos ver como é que vai ser. Não vou comentar, porque eu não comento a mesma coisa de novo da estrutura. Eu tenho uma pergunta para o Marcos sobre os advérbios. Você acha que teria que ser tirado todo e qualquer advérbio? Como que seria essa questão? Na verdade, é uma coisa que o Stephen King fala sobre a escrita, né? Ele fala assim, a gente sabe que é impossível tirar todo advérbio, não tem como tirar todo advérbio do texto, né? Até que fica até menos fluido se tirar tudo, mas o mínimo possível, sabe? Porque quanto menos tiver, mais fluidez vai dar na história. Uhum. Eu acho o advérbio, eu acho que vem, principalmente da época que eu escrevi esse livro, eu não sei se eu tinha terminado, faltava poucos contos para ler do Lovecraft. Ele usa muito, né? Vindo daí essa influência de botar muito advérbio, porque ele escreve direto, ele só advérbio o texto dele. Sim. Tanto você vê os livros do King, ele quase não usa advérbio nos livros dele. Ele é bem mais descritivo, por isso que às vezes as pessoas cansam do livro dele, porque ele está ali escrevendo, e ao invés de ele falar profundamente, ele destrincha em várias palavras. Faz uma frase inteira para dizer que aquilo mas isso eu não vou fazer. O meu estilo está mais para Clive Barker que para Stephen King. No geral, assim, o que vocês deram de nota para quem já terminou? Eu dei Começando 4 pela estrelas. Bárbara. Eu dei Desculpa. 3. Quem mais terminou? A Amanda deu 3, que eu vi no Goodreads.
Ah, tá. Eu acabei de atualizar aqui. Eu dei 3,5. Gente, eu achei uma mistura muito louca dele de The Witcher. E eu tava imaginando, tipo, primeiro Todo mundo imaginou, gente. Pelo amor de Deus. Eu imaginei também no comecinho. Oi, Eu imaginei, na verdade, não sei se vocês já leram O Senhor dos Anéis, mas eu imaginei uma mistura de Passo Largo com The Witcher. Parece mesmo. Eu nem tinha sido publicado The Witcher ainda também. Tainá, você terminou o livro? Não, mas pra mim tá uma experiência 3,5. Tá. Vai ser isso. Alguém mais já terminou pra dar nota? Bruna terminou, não terminou? Eu fiquei entre dar 3,5 e 4, mas eu botei 4 até pra dar uma moral também lá no estudo. Mas nem eu dou 4 no meu livro. Mas não tinha avaliação, aí a nota tava 3 e pouco, eu falei, pô, dá uma subidinha aqui, né? Valeu, É lógico, gente, que no Goodreads e no Amazon eu botei 5 estrelas, né? Porque se eu sou o autor não botar 5 estrelas, valeu, viu? Eu vi também. Eu vi na Amazon lá. Eu vi. Consegui. Alguém tem mais algum comentário? Porque aí eu encerro a discussão e a gente começa a falar qualquer porcaria mesmo. Aí pode ser zona, aí pode ser fora de... Pode ser o caos, entendeu? Porque aí a organização acaba. Tem? Eu tirei o batom já. Algum comentário sobre o livro? Eu tinha, mas eu já esqueci. Tá, então eu vou encerrar, tá? Depois vocês falem diretamente pro autor. Gente, então, eu vou encerrar e antes de dizer tchau para a discussão, eu vou dizer para vocês que tá tudo sendo gravado para não receber, tá? Tá tudo sendo gravado. O Jorge vai receber, não sei por onde você prefere, e-mail, não sei, depois a gente vê no grupo. E foi muito legal, eu achei uma experiência bem legal e diferente, fazer uma discussão com o autor do livro. Tem outro autor aqui também, ó, tá quietinho ali, mutado, mas é autor também. Então, mas aí o que acontece? A gente discutir o livro com o autor é engraçado, porque ali você já tem um feedback se o que você pensou faz algum sentido para ele, ou se o que você pensou está muito distante da intenção. Foi uma experiência muito diferente e bacana. Gostei. Também. Não sei se o Marcos é capaz de concordar comigo. Aí se você falou uma coisa aí, por exemplo, se o que o leitor interpretou está muito distante do que o autor quis passar, o autor fez errado. Existem níveis de interpretação. Às vezes você tenta passar uma coisa e a pessoa interpreta um pouco diferente daquilo. Mas se tiver a distância for muito grande, alguma coisa o autor fez errado. Sim, porque assim, eu já peguei, o que eu tava falando do menino que eu peguei o trabalho para fazer, né, de fazer a leitura sensível, eu li, apontei todos os problemas e ele falou assim, não, mas não é isso que eu quis passar, você não entendeu, que não é assim as coisas que funcionam. Eu falei assim, meu amigo, mas se eu não entendi o que você quis passar, então você fez errado. Você tá fazendo errado. Bom, gente, então é isso. Essa foi a discussão, foi muito divertido, foi muito legal. Eu só quero deixar aqui um agradecimento muito grande a todo mundo que participou, ao Jorge por ter tido toda a paciência, todo o carinho para lidar com a gente, que ele tem, né? Foi especial, assim, foi a leitura coletiva mais especial que eu já tive o prazer de organizar, foi muito bacana. Então, para encerrar esse vídeo, só vou pedir que você curta, comente, compartilhe, se você sabe de alguém que possa se interessar pelo livro, passa adiante aí para a pessoa poder se inteirar um pouco mais e, quem sabe, lê-lo. É isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!